Tá aí, galera, sextou! Quem vai entrando chama os amigos, porque hoje nós vamos falar de loas. Mas eu já disse pra vocês que não precisa ser chato, né? A gente pode falar com muito bom humor, porque nós estamos auxiliando outras pessoas a ganharem os seus benefícios. Quem vai entrando já coloca os coraçõezinhos para avisar os amigos que hoje nós vamos conversar bastante de loas. Eu separei muita dúvida aqui do pessoal que me mandou para responder para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. ADV Joyce, Vailate, Amanda, Paulo, sejam todos muito bem-vindos. Gon, Carla, corações, povo, corações. Oi, professora Grace, quer entrar ao vivo pra gente conversar de loas? Eu tô chamando muita gente para conversar hoje sobre loas e tirar dúvidas, muitas dúvidas práticas. E hoje tem até dança, professora Grace, porque eu sou a mais feliz, né? Só que eu gosto de música antiga, vocês gostam também? Soraya, seja muito bem-vinda. Paulo Roberto, falei certinho o nome, né? Sextou com muito bom humor para conversarmos muito sobre loas e tirar todas as dúvidas de vocês. E vocês já sabem, não, tu tá sempre linda, professora. Vocês já sabem, né, que nós vamos conversar e eu sou do improviso, né, eu sou do ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né, então vocês podem entrar, tirar todas as suas dúvidas. E o que a gente não tiver a pronta entrega, a informação, depois a gente busca, não tem problema nenhum. Então, bora conversar bastante. E eu tô esperando os corajosos para fazerem as perguntas ao vivo, hein? Inicialmente, pessoal, eu vou brindar primeiro. Então, a primeira pergunta que eu vou responder é da minha colega que colocou a pergunta lá na live, que estava ligada ontem quando eu postei, e perguntou para mim se administrativamente e judicialmente as rendas são analisadas da mesma forma. O que vocês acham? Oi, seu Valdir, tudo bom? Costa Almeida. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, chamem os colegas, já postem as dúvidas ali sobre loas, que a gente já vai conversando, tá? Se vocês tiverem mais alguma, não precisa ser só ao vivo, pode ser aqui no Instagram mesmo, tá? Digitadinho, assim, se vocês não estiverem tão empolgados. Oi, doutora Eleusa, tudo bom? Quer conversar mais um pouquinho hoje de loas? Titel, tudo bom com vocês? Então, a primeira pessoa que me abordou ali na live, quando eu postei ali o folder, foi sobre a análise administrativa e a análise judicial. O que eu tenho para dizer para vocês? Pessoal, o INSS, quando ele vai fazer a análise dos processos administrativos, ele verifica sempre muito mais a situação da lei posta. Então, eles não divagam, eles não firmam. Apesar de que depois, a gente conversou na terça-feira, tá certo? Oi, Rafael, tudo bom? Na terça-feira, com o Dr. Washington, e ele mencionou que no conselho, né, de recurso, é quase como se fossem as súmulas, né, que eles criam, é quase como se fosse uma jurisprudência, assim, da esfera judicial. Só que daí o que acontece? Essa análise, a doutora Eleusa linda, a doutora Grace, todas muito bem-vindas, tá? Bom dia! Muito obrigada! Então, pessoal, o que nós podemos fazer na prática? Nós vamos verificar e analisar. A gente já sabe que aquelas despesas ali, água, luz, né, as despesas básicas que todo mundo tem, e até, né, pessoal, não dá para extrapolar, então eu não vou colocar lá a despesa com a Sky, né, e dizer, querer diminuir e dizer que é despesa, né, então vamos ter o equilíbrio da normalidade, né.
Mas além disso, o que vocês têm que verificar principalmente? Mesmo na esfera administrativa, eu digo para vocês fazerem sempre o processo mais completo possível, porque vocês vão pegar esse processo da esfera administrativa e depois vocês vão levar ele para judicial e ele já está prontinho. Óbvio que várias outras vezes, oi doutor Mário, tudo bom? Mas várias outras vezes nós conversamos e eu disse para vocês, quando forem fazer essa petição administrativa, seja petição administrativa voltada para o LOAS, voltada para qualquer outro tipo de benefício, façam ela, Ângela, seja muito bem-vinda, Ana Paula, voltada, então o quê? Na esfera judicial, vocês vão usar mais a IN, vocês vão usar mais as portarias e já deixar tudo bem alinhavadinho, bem fundamentadinho. Como diz a professora Grace algumas vezes, né, que já esteve aqui conversando comigo e outros cursos dela também. Por quê? Mas tem que ser tudo bem enxutinho, porque o servidor, obviamente que ele tem as suas metas para alcançar, né? Ele tem lá os seus prazos para cumprir diariamente, agora na situação, né, da pandemia principalmente, e ele vai dar preferência por um processo redondinho, um processo bem instruído, um processo que tenha uma petição como a nossa petição judicial. E em sentido de explicação, não, né? Apesar que no judicial também a gente já está enxugando bastante, mas não vamos encher de jurisprudência, não vamos encher de doutrina, porque o servidor do INSS também não vai olhar isso, então não adianta nada, tá? Então bota lá a legislação posta, alguma portaria, súmula, né, que você possa utilizar no dia a dia para fundamentar o direito do seu cliente. Coloca a documentação que corrobore, aí no que tange a documentação do LOAS, pessoal. LOAS, às vezes outros tipos de benefícios também que você vai pleitear, que você tem que verificar essa situação de renda, tá? Toma sempre o cuidado. Eu vou estar falando do quê? De doença, né? Porque eu vou dizer que essa pessoa está incapaz, na grande maioria das vezes, e que por isso ela não pôde prover o seu sustento durante a sua vida contributiva. Aí o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês acham que vocês vão fazer nesse caso? Vocês vão pegar as negativas, quando você vai verificar o remédio que o SUS não fornece, que você vai verificar os exames que o SUS não fornece, isso lá para ação de medicamento a gente usa a mesma linha de raciocínio. Então vocês têm que pegar a negativa do que vocês não conseguiram na esfera governamental e por isso tiveram que pagar, por isso estão tendo que pagar. Aí tem aqueles tratamentos de urgência que a gente tem no dia a dia também. Por quê? Quando a gente fala de tratamento de urgência, ele vai dar o SUS, mas tem uma fila lá de 50 na minha frente, pode levar 2 anos para dar. Nesse caso, você pode fundamentar que você precisa daquela medicação para essa pessoa, você precisa daquele exame para ter o diagnóstico naquele momento. E daí você justifica o seu gasto. Ou pessoas que estão acamadas, pessoas que precisam de alimentação especial. Ontem eu conversei com a doutora Eleusa, ela mencionou, né, um caso que ela teve proximidade, que tinham pessoas acamadas que precisavam de alimentação especial, que precisavam de oxigênio. Aqui no escritório eu mencionei para vocês, oi doutor Rafael, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Doutor Rafael pode participar ao vivo, que tem muito conhecimento também para nos auxiliar. Então vocês vão no dia a dia tomar esse cuidado para engessar bem esse processo, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Cuidando do que, pessoal? Cuidando que na esfera administrativa o enfoque tem que ser mais enxutinho e com as legislações voltadas à esfera administrativa. E na judicial, obviamente, que vocês vão poder utilizar daí doutrina, jurisprudência, né? Dá para colocar mais informação com relação aos tribunais. Mas exatamente a dúvida da colega. Tem diferença? Tem, querida. Sempre vai ter diferença. Por quê? Porque a analogia, tá, dessas situações vão ser diferenciadas. Porque na esfera judicial, você pode devagar um pouco mais no que tange a jurisprudência, você pode trazer jurisprudências de tribunais mais favoráveis. Então, obviamente que a análise na esfera administrativa e na esfera judicial, nesse aspecto, no que tange a renda, não vai ser a mesma, tá? Sempre vai ter mais possibilidade de discussão, de recurso, de tudo mais na esfera judicial.
Quando vocês me questionam muito, eu devo fazer recurso, não devo fazer recurso. Em todos os segmentos, vocês podem verificar a possibilidade de recurso. Só que, claro, o que eu digo para vocês? Já quando a gente teve a live de terça-feira, eu coloquei lá no Telegram para vocês as ementas, eu coloquei os entendimentos ali necessariamente das súmulas, da TNU, eu coloquei vários links ali que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês para ver onde estão esses entendimentos. Por quê? Porque esses entendimentos, eles vão dar a linha de raciocínio para a argumentação que vocês vão fazer na petição de vocês. Para a argumentação, se vocês vão conseguir isso já de uma situação mais firmada, ou vocês vão ter que puxar mais informações. E quando vocês começam uma argumentação que não tem tanta fundamentação legal, vocês começam da onde? Vocês começam da Constituição Federal, vocês começam do princípio da dignidade da pessoa humana. E vocês trazem isso. Por quê? Porque quando vocês passam na rua e vocês veem aquelas pessoas que estão lá sentadas nas calçadas, que estão lá à margem da sociedade, que foi o que eu conversei ontem, né, na live com a doutora Eleusa, eles se sentem, digamos assim, envaidecidos de você dirigir a palavra para eles, de eles virem ao seu escritório e mesmo eles estando numa condição visual, inclusive, de miserabilidade, você atender essa pessoa com a mesma deferência que você atenderia qualquer outro cliente do seu escritório. Então isso já implica, por isso que o previdenciarista a gente já brinca, né, dizendo que é um ser humano mais humano, né? Por quê? Porque vocês têm que ter esse traquejo, vocês têm que ter esse feeling, porque a gente tem que tratar as pessoas de forma igual, né? Isso indiferente. Oi Bianca, tudo bom? Rodrigues, João, Zeferi Mendes, deixa eu ver aqui se passou mais alguém, Pris, Anine... Desculpa se passou mais alguém, mas sejam todos muito bem-vindos. Uma outra pergunta que eu separei aqui, que durante a semana muitas pessoas, também mencionaram, que seria com relação, então, essa acumulação desses benefícios. E essa acumulação desses benefícios, ela está prevista, então, na legislação. Então, pessoal, uma outra coisa, deixa eu mencionar aqui para vocês que várias pessoas também me questionaram, onde é que eu acho, onde é que eu não acho. Então anota aí, Claro, Constituição Federal, já disse para vocês, Lei 8.742 de 93, para quem está começando, tá? Decreto 6.214/07, também vocês têm que verificar. E a Portaria 3 de 2018. E aqui eu vou mencionar para vocês algumas súmulas que saíram esse mês e também abrangem o LOAS e podem auxiliar no dia a dia com a clientela de vocês. Quando a gente fala de acumulação, então deixa eu abrir aqui a lei aqui, porque claro que eu não decorei a lei toda, né? O artigo 20, vai falar da situação da acumulação. Artigo 20, parágrafo 4º, tá, pessoal? Então, quem me perguntou se eu posso acumular o LOAS com outros tipos... Oi, Gabriel, tudo bom? Ivanilde, o LOAS com outros tipos de benefícios. Podem colocar as perguntas de vocês ali que a gente já vai encaminhando. É que tem algumas pessoas que já tinham me feito perguntas, então eu já tô dando encaminhamento nas perguntas das outras pessoas, tá? Então anota ali, o artigo 20, parágrafo 4º, vai responder a dúvida de vocês sobre a acumulação do LOAS, se pode ser acumulado com outro benefício ou se não pode ser acumulado. Aí o que vocês têm que verificar? Porque o parágrafo 4º, ele diz o quê? Que não pode acumular. Mas vocês não podem só começar a ler o artigo, vocês têm que dar continuidade nessa leitura. Não pode acumular a princípio, mas infelizmente ou felizmente, né, pra gente pleitear o direito dos nossos clientes, no direito a gente sempre tem exceção. Oi Ricardo, tudo bom? Zolete, Marcélio. Com relação, então, a essa acumulação, eu não posso, mas quais são as exceções? Aí, se você verificar ali no parágrafo 4º, salvo assistência médica, né, algum tipo de benefício de assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Mas que bicho é esse? Porque assistência médica quem sabe o que é, né? Mas o que é essa pensão especial de natureza indenizatória que está escrito ali? Nós temos algumas legislações que foram criadas com benefícios específicos para algumas doenças específicas, como por exemplo, a microencefalia
foi uma legislação que foi criada com uma pensão específica. Então, quem tem essa pensão especial que tem caráter indenizatório pode pedir o LOAS. A talidomida também permite uma pensão especial para esse tipo de doença, né? Quem sofre desse tipo de doença, e também pode ser cumulado com o LOAS. Mas isso é exceção, tá, pessoal? Isso é exceção. Então, anotem ali, artigo 20, parágrafo 4º, final. Vamos ver a pergunta da Ana Paula. Uma família, pai, mãe, 3 filhos deficientes, a mãe recebe auxílio doença, o pai trabalha com salário mínimo, consigo BPC para um dos filhos? Querida, eu vou te contar uma história do escritório que vai te ilustrar essa tua pergunta. Eu tive no escritório um caso até bem parecido do que esse que você está me questionando. Eu tenho no escritório, que já terminou inclusive, tá? Eu tenho no escritório um processo em que a mãe, tá? Ela pedia reiteradamente o auxílio doença, mas estava tendo também aqueles problemas na hora dos indeferimentos da época da pandemia. Então a gente colocou para ela o processo da aposentadoria por invalidez. Ela tinha mais de 40 anos, né? Não era uma pessoa tão jovem, mas tinha bastante problema de saúde, tá? Até não entrar porque senão é benefício por incapacidade, né? Mas tinha vários problemas de saúde. Oi, Regiane, tudo bom? Tinha vários benefícios por incapacidade, já deferidos, indeferidos. Laura. E daí o que acontece? Entramos com o pedido de aposentadoria por invalidez, ou aí eu já entro aqui no escritório, só fazendo um parênteses, aqui no escritório, e já dou a dica para vocês também. Oi, Guinho, tudo bom? Já dou a dica para vocês. A gente faz o quê? Coloca pedido de benefício de auxílio-doença, coloca o pedido primeiro, né? Reabilitação profissional, benefício de auxílio-doença. Se for doença no caso do trabalho, vocês vão colocar o pedido de auxílio acidente do trabalho. E vocês vão colocar também, eu tô ainda na linguajar antigo para que ninguém, né? Porque eu sei que tem várias pessoas, não só advogados aqui assistindo, COIAC. É esse o nome, querido? E que também vão querer entender o que eu tô falando. Então, o que acontece? Pedir. Aí eu peço tudo que é possível ser pedido. E faz pedido alternativo nos seus benefícios por incapacidade. Não precisa fazer um processo com uma coisa, com outra coisa, tá? Faz tudo, fechou parênteses, é só uma dica. Eu adoro dar dica de processo, eu amo processar os outros, gente. Só pra vocês saberem, quem tá assistindo as primeiras vezes que não sabe, eu amo processar os outros. Aí, o que acontece? Aí, a gente pediu. Só que o filho dela, que entra na pergunta da colega, o filho dela tinha aquela situação de excesso, né, de atividade, né? Ele não consegue prestar atenção. Ai, me fugiu o nome agora do negócio. Acabou que já me veio na cabeça. Mas enfim, hiperatividade, lembrei. Aí ele não consegue prestar atenção literalmente em uma determinada situação. E claro, né, pessoal? A situação da família tem que condizer, porque claro que uma das principais situações, né, que a gente pode mencionar aqui seria o quê? Seria a situação de principalmente, tá? Eu verificar a condição social. Aí o que acontece? Pedimos então o LOAS para essa criança, tá? Que baseado na hiperatividade, pegamos... Aí o que eu fiz para pegar isso? Aí vocês me perguntam muito sempre de documentação, né? Pessoal, quando eu tô falando de criança que tem problemas na escola, o que eu vou pedir, gente? O que é mais lógico? E tem idoneidade, laudo da escola? Porque a escola tem psicólogo, porque a escola tem pedagoga específica, porque a escola, nem todas, né, menorzinhas têm menos infraestrutura, mas pelo menos uma pedagoga e uma psicóloga sempre tem na escola. Aí tem outras que tem já um estudo, né, social, que até costumam já fazer isso. Mas daí você pega toda essa documentação, amarra e pede. Ah, Michele, mas aí você pede primeiro na via administrativa. Obviamente, eu sou obrigada a pedir na via administrativa e foi o que a gente fez aqui no escritório. A gente fez esse pedido. Mas eu quero coração, porque eu tô respondendo as dúvidas. Mas primeiro a gente pediu na via administrativa. A via administrativa foi deferida? Não, não foi. A via administrativa foi tudo negado, tanto o benefício da mãe quanto o benefício da criança.
Aí o que a gente fez? Encaminhou para a via judicial, tá? Aí na via judicial, o que aconteceu? Na via judicial, a gente conseguiu tanto a aposentadoria por invalidez da mãe, quanto o benefício de LOAS para a criança. Ah, e esse pai, onde é que anda, professora? Esse pai, ele também tem alguns tipos de problema de saúde, mas não chegava a ser na situação de invalidez. Mas daí entra do quê? O que vocês acham que tem que ser avaliado ali ainda? Essa inserção no mercado de trabalho, se são pessoas de pouco conhecimento, se são pessoas de muito conhecimento. Aqui na nossa live eu não tenho condição de relatar tanta situação para vocês, mas eu boto lá no Telegram depois para vocês, a lei ali, o anexo, que tem as perguntinhas. Oi, Antônia, tudo bom? Ivanilde, Iliette. Oi, seu Sérgio, tudo bom? Então, com relação a essas perguntas que vocês já podem fazer na petição inicial, tá? Para auxiliar na perícia. Porque a perícia do LOAS é uma perícia diferenciada. Você não vai periciar só a incapacidade dessa criança. Você vai periciar, e tem inclusive mais de uma perícia. Porque tem as perícias, se eu tenho essa situação da incapacidade, eu tenho a perícia da incapacidade, mas eu tenho também a perícia dessa análise biopsicossocial que a gente chama. E o que é essa análise biopsicossocial? Essa análise biopsicossocial é essas pessoas, geralmente assistente social, que vão em loco. E o LOAS, pessoal, é aquele benefício que o povo vai e abre armário para ver se tem comida dentro. Que o povo olha, vê se tem uma geladeira nova dentro de casa. Que o povo olha lá, assistente social, né? E verifica se a televisão é daquela de tela plana. Qual é o patrimônio dessas pessoas, se tem moto, se tem carro, se tem em loco. Se a casa é uma casa bem arrumada, se é uma casa simples. Então, assim, ó, isso vai influenciar na decisão. Administrativamente, não foi conseguido benefício. Judicialmente, analisando essa dificuldade de inserção desse pai no mercado de trabalho, pela falta de conhecimento, né, falta de instrução, falta de poder aquisitivo, dificuldade de desemprego, né, nesse meio tempo. E principalmente, tá? Eu verifico também a mãe que não chega a ser acamada, mas não consegue trabalhar. E não consegue trabalhar mediante todos os exames que nós colocamos de comprovação. E todos os laudos da escola dessa criança. Oi, Tainá, tudo bom? Ângela, todos Alzinira Moraes, tá certo, agora eu li certo. E tudo isso vai contar dentro dessa análise biopsicossocial para que essa pessoa tenha direito. Então, os dois benefícios foram deferidos, tá? Tanto o LOAS quanto a aposentadoria por invalidez. Só que a gente sabe que todos os dois benefícios vão fazer o quê? Futura juíza, seu Sérgio, não quero ser juíza não, seu Sérgio, eu amo ser advogada, eu gosto de brigar. Como é que eu vou brigar com o juiz se eu for juíza? Não, eu gosto de brigar. Eu gosto de brigar pelo povo, tá? Eu sou bem resolvida como advogada de coração, de vocação. Já vou responder outra pergunta que apareceu ali, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda essa argumentação, isso vai ser ponderado, tá? E os dois benefícios foram deferidos. Então, dentro da pergunta aqui, deixa eu voltar, se ficou alguma coisinha aqui da pergunta da colega aqui. Se o pai trabalha com salário mínimo, se você comprovar essa situação da miserabilidade, não tem problema que esse pai trabalhe com salário mínimo. O que você tem que comprovar é que as despesas, claro, né, pessoal, além de água, luz, telefone, aquela básica do dia a dia, né, que as despesas absorvem esse salário, até porque a gente sabe que salário mínimo, né, pessoal, é bem complicado. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, não com relação à deficiência, mas se tratando de renda, que vocês perguntam muito de renda, seria o quê? Os idosos. Quando nós temos dois idosos, um recebe, né, a aposentadoria normal, por exemplo, e o outro quer pleitear o LOAS, tá? Teoricamente, pela renda per capita de 1/4 de salário mínimo, não iria ser possível fazer o pedido. Por quê? Porque é 1/2 de salário para cada um. Só que quando a gente fala
do judicial, a gente está falando em análise da situação fática, em análise da realidade. Então, verificando a situação desses idosos, verificando as medicações, que geralmente quando é idoso já tem, pode ser que não seja aquele problema incapacitante, mas já tem um problema de saúde que exige essa medicação constante. À medida que exija essa medicação constante, eu posso utilizar como comprovação mensal. Pessoal, eu sempre coloco pelo menos de 3 meses aqui no escritório, a gente faz uma amostragem. Eu não preciso fazer um levantamento da vida inteira desse cidadão, mas eu tenho que colocar pelo menos uma amostragem dos gastos mensais. Eu colocando essa amostragem desses gastos mensais, eu vou fazer com que o juiz saiba então quanto que isso, quanto que essa pessoa gasta por mês e quanto que na verdade sobra dessa renda dessa pessoa. À medida que você comprova que a sobra é ínfima e para que essa pessoa viva e causa essa situação da miserabilidade, é onde você vai conquistar o direito para o seu cliente. Então você tem que dar um de detetive, não tem jeito, tá no LOAS. Aí eu vou fazer o mesmo alerta que eu fiz ontem, tá? Quando vocês forem fazer as entrevistas, tomem muito cuidado. Por quê? Porque toda a situação que essas pessoas relatam para vocês, vocês não têm a obrigação de ir na casa delas, de saber se realmente elas estão contando a verdade para vocês. Realmente, essa obrigação vocês não têm. Mas tomem o cuidado de pegar a assinatura da entrevista. Tomem sempre esse cuidado. Porque se vocês não pegarem a assinatura da entrevista e depois a assistente social for lá e era tudo mentira o que essa pessoa falou, porque infelizmente a gente não lida só com pessoas de bom caráter, infelizmente a gente lida com pessoas de não tão bom caráter, para não dizer outras coisas, pessoal? Então, tomem cuidado, não só com o benefício de LOAS, mas com os demais benefícios. Assinatura, pessoal, sempre assinatura nas entrevistas, porque vocês vão deixar de se comprometer moralmente com essas pessoas se vocês escolherem essas assinaturas, tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Eu separei mais umas perguntas, mas eu vou primeiro aqui para a pergunta do outro colega aqui. Vamos ver aqui. Ângela, vamos ver o que a Ângela perguntou. Benefício assistencial à pessoa deficiente requerida em junho de 2020, com avaliação social agendada para março de 2021. Judicialmente ou administrativamente, bonita? É possível antecipar a data da avaliação? Não, abençoado. O que tu consegue fazer é fazer pedido liminar, tá? Que foi o que eu fiz, por exemplo. Nessa situação, tu pode tentar pedir a antecipação da data da avaliação, mas daí nessa tentativa que tu vais fazer, o juiz pode argumentar dizendo que não tem profissional suficiente, que já tem outras pessoas, apesar de que você pode tentar levar laudos médicos para comprovar, e se for judicialmente, você pode convencer o juiz, claro que isso é possível, tá? Não é muito comum, mas é possível, tá? O que eu digo para vocês? Aí trabalhar com liminares. Aí eu faço um parênteses aqui de liminar, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção com relação a essas liminares. Pessoal, peçam a liminar se vocês têm certeza do benefício. Aí sejam fiscais dos clientes de vocês. Por quê? Porque se vocês pedirem a liminar e essa pessoa começar a receber, eu consegui eliminar. Nesse caso que eu acabei de contar para vocês, do menino que tem essa hiperatividade, nós conseguimos eliminar aqui no escritório. Só que daí o que acontece? Essa pessoa já começou a receber. Aí tem 2 cuidados que você tem que ter. O seu contrato de honorários tem que constar o quê? Tem que constar que você vai receber pelo proveito econômico do processo. Ah, doutora Michele, mas por que eu tenho que colocar isso no meu contrato de honorário? Porque se você colocar só pelo final e essa pessoa já começou a receber, dependendo do que a análise da perícia vai deferir, e às vezes ela não defere lá, de todo o período que eu solicitei, vocês já sabem disso, o que vai acontecer na prática? Você não vai ter retroativo o suficiente para receber, principalmente por quê? Porque essa pessoa já começou a receber. Aí, se não tiver pelo proveito econômico, ou seja, lê-se, porque você pode ter ali no contrato de honorários, o recebimento pela condenação e o recebimento pelo proveito econômico.
O recebimento pelo proveito econômico, você tem direito a receber todos os valores que essa pessoa conseguiu receber por causa do processo, por causa, consequentemente, do seu esforço como advogado. Automaticamente, se você colocar sobre o valor da condenação, já complica, porque se isso não vale só para o LOAS, tá? Benefício por incapacidade, isso é muito utilizado também. Porque se o valor da condenação não tiver valor nessa condenação, tá? Por quê? Ou porque a pessoa recebeu antes, ou porque o lapso temporal reconhecido para perícia não foi o lapso temporal que eu havia solicitado anteriormente, ou porque foi deferido muito rápido, pode acontecer também. Aí você vai receber o quê? Aí tem uma terceira situação que você também pode verificar no contrato de honorários nesse parênteses que eu fiz, que seria a situação do quê? Em caso de não haver valores a receber, mas o benefício foi concedido e deferido, você coloca um valor fixo no seu contrato, que seria um mínimo contratual. Então essas são 3 formas de você não ficar sem receber, porque claro que você quer auxiliar as outras pessoas, claro que você quer agir com ética profissional, claro que você precisa sustentar o seu escritório. E é claro que você não quer passar fome. Então, se você não quer passar fome, você tem que tomar esses cuidados. Voltamos aqui na pergunta da colega. Aí, com relação a essa avaliação social, tento antecipar? Tento. Posso conseguir? Posso. Mas uma outra situação que eu te dou de ideia, além de pegar laudos e tudo mais, confirmando que essa pessoa precisa dessa urgência, precisa dessa antecipação, você pode tentar também uma liminar, que mesmo, e pode ser até na mesma petição, tá, meus amores? Não tenham esse preconceito de que, eu tenho que pedir tal coisa, eu tenho que esperar, tenho que pedir outra coisa. Não! Diz pro juiz, olha, essa pessoa precisa muito desse benefício. Então, assim, adianta a perícia dela, social, por causa disso, daquilo outro, tá acamado, tá no oxigênio, precisa de medicação mensal. Aí o juiz mas aprendam a pedir alternativamente, tá? Alternativamente, não conseguir. Se o senhor não conseguir adiantar essa perícia, defere a liminar. Defere a liminar porque essa pessoa vai morrer de fome. Pessoal, vocês têm que fazer a leitura do processo e transmitir a mensagem do cliente de vocês. E não é só com palavra bonita. Óbvio que a gente não precisa ser ignorante no processo e nem na petição. Mas vocês têm que dizer a real. Vocês têm que dizer o que está acontecendo. E vocês têm que materializar isso de uma forma com poder de convencimento. E o poder de convencimento não é só aquele poder de convencimento de o cliente sentar ali na frente de vocês e vocês chegarem para ele e dizer assim, fulano, seu direito se resolve assim, 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 assim. E essa situação especial vai fechar, porque você tem noção que a aposentadoria especial tá tudo certinha, você tem noção, aí você vai dizer, olha, essa aqui o senhor tem chance, não minta, óbvio, né? Você tem chance, e eu vou fazer o possível e o impossível para conquistar o direito do senhor. Aí eles chegam às vezes dizendo assim, mas o fulano cobrou tanto. Fulano cobrou? Mas o senhor sabe que o senhor vai pagar pelo serviço prestado, né? E você vai receber pelo que o senhor está pagando. Então, se você pagar menos, talvez você tenha menos como resultado. Pessoal, eu nunca perdi cliente, tá? Mas não é só esse poder de convencimento na conversa com relação ao seu cliente. É dizer a verdade, porque você tem que fazer a manutenção dessa conversa. Porque o que vai causar mais credibilidade no dia a dia para você, na conversa com o seu cliente, é você provar que o que você falou ali para ele é verdade. E esse cliente que você fala e você prova o que você falou depois, é um cliente pro resto da vida de vocês. É o cliente que vai indicar o amigo, o vizinho, o periquito, o papagaio, tá? Se vocês querem ser advogados por vocação, se vocês querem construir uma carreira como advogados, é assim que se trabalha. E eu tô há 15 anos fazendo isso, eu sei o que eu tô falando, tá? Aí vai sentar um cliente na frente de vocês e vai dizer assim, eu quero isso, isso e aquilo. Aí vocês vão olhar a documentação, não dá. E vocês vão ter que dizer isso pra ele, que não é possível.
Sabe por que vocês vão dizer isso? Porque se vocês prometerem resultado e depois vocês não alcançarem esse resultado, ele vai chamar vocês de incompetente. E não é incompetência com relação à justiça federal e à justiça comum. É incompetente de falta de habilidade profissional. E você acha que ele vai indicar você para o amigo, para o vizinho, para o parente? Não vai. Então diga a verdade. Olha, com essa documentação que o senhor tem em mãos, não é possível. Mas se o senhor trouxer essa documentação, aquela outra, vai ser possível pleitear o seu benefício, mediante comprovar o que o senhor está me falando. Então tomem muito cuidado no dia a dia prático de vocês, tá? Então, tanto antecipar é possível, mediante comprovação, só que dependendo do juiz, às vezes não tem essa flexibilidade e às vezes nem é só culpa do juiz, às vezes ele não consegue ter essa flexibilidade pela quantidade, né, de agendamentos e tudo mais. E uma outra possibilidade que eu te dou de ideia, Ângela, é com relação às liminares. Só que para as liminares tenham um cuidado. Porque eu disse para vocês o cuidado do contrato de honorários e eu disse para vocês que tinha um segundo cuidado e eu sou professora, então eu não perco a linha de raciocínio, né? Vocês já sabem disso, né? Então, qual é esse segundo cuidado? O segundo cuidado seria com relação a não receber a liminar e depois a assistente social ir lá na casa desse cidadão e descobrir que é mentira. Que tudo que foi falado é mentira. Porque daí a liminar vai ser indeferida, tá? E ao mesmo tempo, isso não vale só para LOAS. A liminar vai ser indeferida. E vocês sabem o que acontece quando não se comprova o que se pediu na liminar? Vocês sabem? Com relação aos honorários de advocacia que você cobrou naquele meio tempo e com relação ao valor que a pessoa recebeu, tem que devolver. E tem que devolver até os honorários. Aí, claro que a gente entra na seara de que essa pessoa é condição de miserabilidade, essa pessoa não tem como devolver, o INSS, mas o INSS está entrando, tá? Eu já tive processo aqui no escritório que o INSS não, eu peguei já, a pessoa trouxe já essa cartinha pedindo para devolver. E daí eu fiz a defesa da pessoa administrativa e tudo mais. Mas o INSS está entrando com esse pedido de devolução, tá, pessoal? E já pensou ter que devolver tanto os honorários de vocês, quanto dizer para o cliente de vocês que além de não ganhar, ele tem que devolver o que ele já recebeu? Não vai ser uma notícia feliz. Então tomem muito cuidado, muita prudência em pedir liminar em processo, tá? Óbvio que eu posso discutir isso judicialmente, como situação alimentar, os honorários e tudo mais? Posso. Mas, por enquanto, o entendimento está sendo de devolução. Então, tomem muito cuidado. Leonardo, a Regiane fez uma pergunta. Vamos ver aqui, Regiane, o que tu perguntou? Estou com um caso parecido. Filho autista também, bem comum. E hiperatividade, geralmente a hiperatividade está associada, né, a um grau de autismo, às vezes leve, às vezes mais, né? Hiperatividade. Mãe teve que sair do emprego, mas a renda não dá. Tem convênio médico do pai. Mas pelo fato de ter o convênio médico, querida, se você comprovar essa situação da miserabilidade, não teria problema nenhum, tá? Até porque a assistência médica é uma das exceções, eu não sei se você estava desde o início da live, mas no artigo 20, parágrafo 4º, a situação da assistência médica é uma das exceções da acumulação do LOAS. Dá uma olhadinha, tá? Mas é possível. Possui em casa própria, eu continuo ali a historinha. Possui em casa própria, 3 filhos, a renda é praticamente gasta com alimentação. Isso daí você tem que comprovar. Tem que comprovar a medicação que essa pessoa, às vezes cuidado que essa pessoa tenha que ter. Porque vocês sabem também, pessoal, que o LOAS ele pode ser uma situação momentânea também, não precisa ser uma situação para a vida inteira. Eu posso ter uma pessoa que teve uma situação de vida econômica excelente e hoje está numa situação de LOAS. Como eu posso ter uma pessoa que está numa situação de LOAS e daqui a pouco conseguir um emprego legal, conseguir estudar, enfim, mudar, dar uma reviravolta lá na vida e conseguir. Por isso que o LOAS também é um dos benefícios que tem que fazer a manutenção do cadastro no CAD único e não percam isso de vista, porque se não fizer a manutenção do cadastro do CAD único,
o benefício vai ser suspenso, tá? E com cartinha bem linda e depois demora, né, pra fazer todo aquele procedimento de novo. E não consegue resgatar o atrasado enquanto não tiver feito o cadastro, tá? E além disso, tá? Além de tudo isso, a cada 2 anos, então, também tem essas revisões dos benefícios, que tá tendo em todos os benefícios, não é exclusividade de um ou de outro benefício, né? Daniele Rodrigues, seja muito bem-vinda. Administrativamente, querida, administrativamente é mais complicado, mas faz o pedido administrativo e faz isso que eu mencionei para ti. Eu consegui reverter essa situação do meu processo na esfera judicial. A Justiça Federal, eu não sei como é que funciona aí na região de vocês. Aqui na minha região, a Justiça Federal é um pouco mais célere do que a Justiça Comum. Então foi coisa assim de pouco tempo pra gente conseguir, até porque eu consegui eliminar daí judicialmente, aí consegui restabelecer o benefício, depois saiu, né, necessariamente, e a gente conseguiu ainda um retroativo, porque realmente conseguimos provar tudo bem direitinho que a gente havia ponderado na petição inicial, tá? E veio, como eu disse pra vocês, procedente para as 2 situações. Provavelmente, tá? Quando tem essas situações um pouco mais de análise, a esfera judicial vai indeferir. Ritiele, Ângel, vamos ver se tem mais alguma pergunta. E quando já passou a avaliação médica em 2007 e a renda foi indeferida, tenho que fazer pedido novo e começar tudo de novo tempo, porque 2007 é muito tempo, tá? E justamente por isso que eu tô dizendo pra ti, porque de 2007 a 2020, olha quanto tempo. Então, a cada 2 anos o benefício é revisto. Tem que fazer pedido novo, tá? Obrigatoriamente. O juiz com certeza, aqui eu não sei, talvez as regiões sejam diferentes, mas aqui na minha região, eu tô em Santa Catarina, tá? Se eu fizer qualquer tipo de pedido reclamando e não ter feito esse pedido administrativo a menos, em média, de 6 meses, o juiz indefere, tá? Porque a esfera administrativa ela tem que ser esgotada antes da judicial. E como são situações que podem ir mudando ao longo do tempo, obrigatoriamente você vai ter que pedir. Isabel, seja bem-vinda. Vamos ver aqui, vamos ir na sequência. Maria Pereira, Marcelo, Leandro, vamos ver aqui. O requerimento foi via administrativo. Isso, já respondi ali, né? Vilma, Renan, Ederson, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia para vocês. Muito obrigada, seu Sérgio. Fico bem feliz que o senhor me considera uma boa profissional. Oi, Rubens, tudo bom? O Rubens é um querido, já trabalhou aqui conosco no escritório. A da Regiane foi judicial. Mas daí você já teve o resultado, Regiane? Tá esperando a perícia, né? Você foi a pergunta da perícia, né? Aí, como eu disse para vocês, é aquelas 2 situações. Ou, né, pede mediante a prova para urgência, um laudo médico, enfim, medicação que tem que ser, né, comprada e o SUS não fornece, ou faz o pedido de liminar, só tem aqueles cuidados que eu acabei de mencionar para vocês. Arthur, seja bem-vindo. Bárbara, viu a pergunta na caixinha? Já olha ali, Bárbara, já vou abrir a caixinha. Deixa eu ver aqui. É exatamente o caso, eles possuem condições e agora não possuem mais. Isso, querida, daí tem que ser pleiteado, bem tranquilo, bem comum também. Franjuste, Ricardo, Caroline, Schlickman, Maria Pereira. Aí tu colocou aqui a mesma pergunta, Bárbara? Vou ler daqui então, depois eu abro a caixinha pra ver se é a mesma. Loa autista, a mãe divorciada, está como contribuinte individual e o trabalho está como intermitente. Terei problemas? Devo informar que ela está parada, pois trabalhava como garçonete eventual? Está como contribuinte, ela está contribuindo, vamos ver se eu entendi. Ela contribui mensal como contribuinte individual, ela paga no carnezinho, digamos assim. É isso? E por doméstica, por alguma coisa assim. E tem carteira assinada como eventual. Sim, você pode mencionar, principalmente agora nessa época de pandemia, querida. Até porque todo esse documento vai ser investigado. Eles vão colocar no cadastro lá e depois você passa por mentirosa. Não é legal, tá, pessoal? Não é conseguir o benefício a qualquer custo.
Você tem que conseguir o benefício, mas você tem que retratar a realidade. E o benefício, querida Bárbara, o benefício não vai ser indeferido porque ela tem a carteira de trabalho assinada como eventual, tá? O benefício, na verdade, ele só será indeferido se você não conseguir comprovar a situação de miserabilidade. É diferente, querida. A situação do LOAS é para as pessoas. Só que daí ela tá contribuindo ainda, porque daí a situação do LOAS é para quem não contribui, necessariamente. Ou ela era contribuinte individual e não conseguiu mais contribuir, agora você quer pedir o LOAS. Você vai pedir o LOAS para criança, eu acho, né? Porque você falou em autista ali, tá? Vamos cogitar algumas coisas aqui, então, para ver se eu entendi certo. Eu imagino, vou aqui fantasiar com os meus botões. Eu imagino que seja uma mãe que seja contribuinte individual, que tenha a carteira assinada como eventual, e a criança é autista e tenha, sei lá, dependa de cuidados, né, de outras pessoas e tudo mais, não possa ficar sozinha, alguma coisa nessa linha. O que eventualmente você pode usar? Diz direitinho que a mãe é contribuinte individual, diz direitinho lá que a carteira é assinada, menciona a situação de divórcio, porque provavelmente deve ter causado desequilíbrio econômico para essa pessoa também. Aí você tem que mencionar, né, a vida da pessoa, os gastos, se essa criança depende de medicação controlada, provavelmente, né? Alimentação também, depende do tipo de autismo, às vezes até a alimentação própria. Deixa eu ver aqui. Pifou, estão me vendo? Me digam se estão me vendo, porque aqui diz que a conexão deu algum problema. Às vezes é coisa do Instagram. Então, deixa eu responder. Ai, gente, já passou quase uma hora eu respondendo a pergunta aqui de vocês, agora que eu vi. Então, vamos lá, vamos responder as perguntas. Quero mais coração, hein, pra me terminar de responder as perguntas de vocês. Com relação, então, aí vamos lá. Eu junto essa documentação, Bárbara, com relação às despesas e com relação a esses gastos fixos. E eu peço, querida, nesse caso específico, para perícia biopsicossocial, para ir na casa, ver realmente. E sendo autista, você vai pedir também a perícia direcionada à deficiência dessa pessoa. No meu processo lá, foi feita a perícia biopsicossocial, que foi feita a perícia in loco na casa da pessoa, tá? Foi visitado, visto, então, toda essa situação econômica pela assistente social, mas foi feito também, tá? A perícia por incapacidade da criança, para comprovar realmente o problema de saúde. Quando é autista, eu não sei a situação dessa cliente, mas geralmente tem que frequentar tanto a PAI quanto a escola normal. Esse é um bom trunfo que a gente usa no processo, justamente para causar idoneidade, tá? Que é o laudo da APAE. Porque a APAE é um órgão que, para atender as crianças, obrigatoriamente tem que ter esses profissionais direcionados, né, a esse segmento da deficiência. E esse segmento da deficiência, esses profissionais, no caso, dão laudos. Então, você pode pedir o laudo lá que consta também na APAE e dizer que frequenta, que geralmente tem que frequentar meio período um, meio período outro. Eu tenho uma situação aqui que eu conheço, inclusive tem colegas aqui do meu filho em escola que são autistas e eles têm essa condição de frequentar a escola e frequentar também a APAE, até porque é obrigatório, né? Dependendo ali o grau do autismo e da deficiência, para causar a inclusão social e tudo mais. E eu acho bem legal, tá? Eu acho bem legal, acho que tem que ser assim mesmo, porque eu quero que o meu filho tenha uma outra visão de vida, porque ele não precisa achar que é anormal. Porque ele questionava muito isso. Mamãe, o fulano, meu filho tem 7 anos. Mamãe, o fulano isso, o fulano... Eu disse, não, ele tá se adaptando, daqui a pouco vai interagir normalmente com vocês, vai brincar, e foi o que aconteceu. Hoje ele consegue, né, claro que não consegue ter o mesmo exatamente, né, desenvolvimento, mas ele tá conseguindo acompanhar com as limitações, né, devidas do problema de saúde, a turminha e tudo mais,
tá? E tá conseguindo, então, interagir socialmente. Então, eu particularmente sou muito a favor, tá, da inclusão nesse sentido. Amo esse segmento. Uma das áreas que eu amo atuar é o benefício por incapacidade, presto assessoria jurídica voluntária para instituições aqui, associações de pessoas com deficiência aqui na minha cidade, que não se diz mais portadora, vocês sabem disso, né? Que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, se você chamar de portador, mudou a nomenclatura, agora é um termo ofensivo, né? Vocês têm que chamar de pessoa com deficiência. Se ainda não tinham se ligado nisso, quando fizerem atendimento nos escritórios de vocês, tá? Tomem esse cuidado também. Então, cita tudo direitinho, Bárbara, tá? Que mediante essa comprovação da falta de poder aquisitivo e da real deficiência da pessoa, você vai conseguir o benefício. Óbvio que você vai ter que mencionar, por exemplo, você recebe uma pensão alimentícia, porque você falou em divórcio, só para não fugir nenhum itemzinho, né? Você tem que falar se recebe algum tipo de pensão alimentícia também ou não, tá, querida? Porque isso depois eles vão fazer o levantamento e não é legal você faltar com alguma informação. Na verdade, foi 2016. Foi 2016. Mas mesmo assim, 2017 e 2020 ainda é bastante tempo, ó. Porque dá 18, 19, 20, já deu 3 anos. Aqui na minha região é 6 meses, tá, lindinha? Tem que, na minha opinião, aqui, se fosse para protocolar esse processo aqui na minha região, eu ajuizaria esse pedido novamente. Só que aí tem uma malandragemzinha no bom sentido, tá? É uma malandragem, mas é uma malandragem no bom sentido. Se o teu pedido foi indeferido administrativamente em 2017, agora eu quero coração, porque essa malandragem vai render dinheiro pra vocês, porque eu amo processo, né? Então vamos para processo. Vai render dinheiro pra vocês, hein? Essa malandragemzinha do bem. É uma malandragemzinha do bem, tá? Porque eu não ensino coisa do mal aqui pra vocês, só coisa do bem, pra ajudar as pessoas. Aí teve o processo indeferido em 2017, tá? Aí, agora em 2020, você vai precisar novamente fazer o administrativo. Se fosse eu, faria novamente o administrativo, até porque os juízes aqui da minha região, se não forem 6 meses, eles incomodam, tá? Então, protocolo de novo o pedido. Só que quando você for montar o processo, você ressuscita esse processo de 2017 e você faz a história do seu cliente na petição. Você diz assim, ó, em 2017 eu tive não, né, porque não foi vocês, foi o cliente de vocês. Meu cliente teve um benefício indeferido assim, assim, assado. Eu fiz para as características processuais, né, relevantes, para suprir lá, diz que você é chique, né, para suprir a condição, né, do requisito legal, foi feito o pedido novamente e eu tenho novamente o indeferimento pelos mesmos motivos de 2017, por exemplo. Mas, aí continua a historinha e vai costurando a historinha do cliente, tá? Vai costurando. Quando chegar lá embaixo nos pedidos, você vai fazer o quê? Depois de costurar bem costuradinho as historinhas, você vai pedir a retroatividade do benefício desde 2017. Aí, conseguindo comprovar que desde aquela época você tinha o mesmo tipo de... Você não, né? Nem você. O seu cliente tinha o mesmo tipo de problema, automaticamente você vai ganhar retroativo. Você vai ficar feliz. Eu quero a metade, eu quero contribuições nesses honorários bem lindos. Caroline, bom dia, querida. Vamos ver aqui. Aí, pessoal, já tá indo o nosso negócio aqui, porque eu comecei até um pouquinho atrasada, mas já tá quase indo o nosso tempo. Teria que passar novamente para constatar a deficiência. Não seria algo já constatado? Não, mas ali o problema não é a deficiência, amiguinha. É porque o LOAS, como eu disse pra você, ele não é necessariamente pela deficiência. Porque se fosse um benefício só pela deficiência, você pediria um auxílio-doença, você pediria aposentadoria por invalidez. O LOAS é um benefício que também abarca a deficiência, também abarca o idoso, mas o LOAS é um benefício, que vocês às vezes não fazem a linha reta do negócio. O LOAS é um benefício para pessoas miseráveis. Então, a linha de raciocínio do LOAS não é se você está doente. Claro, você tem que comprovar que está doente também,
tá? Não, essa prova é obrigatória. Mas a linha de raciocínio obrigatória do LOAS é a condição econômica. Não percam isso de vista. Não percam isso de vista. LOAS é para pessoas em situação de miserabilidade. Então, por que você tem que passar pelo administrativo de novo? Para você provar que o seu cliente, eu concordo com você, tá? De que o seu cliente estava doente, você tem laudo de que ele continua doente. Mas se fosse laudo de deficiência por laudo de deficiência, você pediria auxílio-doença. Você pediria aposentadoria por invalidez. Mas aí você vai dizer que o seu cliente estava miserável e doente. E você vai dizer que o seu cliente continua miserável e doente. É diferente, querida. A linha de raciocínio é diferente do LOAS, tá? Exatamente. É menos ainda, que a Bárbara complementou ali, que não contribui como individual, que na verdade essa empresa que está assinada a carteira que está pagando. Diminui mais um pouco a renda ainda do que eu havia te comentado, tá? É melhor ainda, daí que tu deve mencionar, porque à medida que não trabalhe, automaticamente não recebe salário no intermitente. Ou é mãe, né? Não, desculpa, cliente, louca. A sua cliente está recebendo salário? Dificilmente, né? Porque os intermitentes que eu conheço aqui não recebem salário, recebem só se trabalham. Dental, melhor ainda, Bárbara. Vamos ver aqui. Oi, Laila, tudo bom, lindinha? Amâncio, deixa eu cumprimentar aqui. Isso, juntar todas as perícias, juntar tudo. Claro, né, pessoal, se vocês forem entrar com... Oi, Flávia, Megarelli, Ale... Você tem que juntar todo o processo administrativo. Suelen, Poliana... Vamos ver o que o seu Sérgio perguntou aqui. Referente à aposentadoria por invalidez, é meu caso. Como eu posso falar? Ah, tá. Seria um caso específico? Pode mencionar aí o seu caso no direct, tá? Pode mencionar que a gente entra em contato. Tu ama louça, Poliana? Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta na caixinha. Vamos ver se era a mesma. Isso, era a mesma da Bárbara. Pessoal, mais umas... dá tempo de eu dar... Falta 2 minutos aqui pra fechar, porque eu entrei um pouquinho depois. Mais 2 dicas pra vocês com relação à morte, tá? Que vocês sabem que o LOAS é um benefício intransferível. Então, qual é a dica que eu vou deixar pra vocês aqui? Vocês, tá? Tem que... ter ciência que o LOAS é um benefício intransferível. Então, ou seja, ele não vai ser passado adiante, nem para filho, nem para parente. Só que ao mesmo tempo, se essa pessoa, quando começou a receber o LOAS, tinha lá, por exemplo, 15 contribuições, que é o mínimo lá para aposentadoria por idade, mas não tinha idade. Mas quando ele morreu, ele tinha idade. Então, ele tinha direito adquirido a uma aposentadoria por idade, por exemplo. Tô entendendo moda aqui, tá? Aí o que acontece? Você pode pedir então a pensão por morte por causa da aposentadoria por idade. Isso é a situação do direito adquirido e teve uma súmula. Anota. Súmula 225 da TNU semana passada. Dia 20 de novembro, bonitos. Anota. Dia 20 de novembro teve súmula da TNU. Novinha. Tá até quente ainda. Nem esfriou ainda. Não esqueçam, hein? Às 2 horas a gente tem o nosso sorteio do livro pra vocês. Eu publiquei ontem ali, tá? Vocês vão ali no linkzinho do sorteio, que eu botei ali no feed ontem. Marca 2 colegas, segue eu e segue a doutora Eleusa, que a gente fez a conversa ontem, tá? E vocês vão estar concorrendo às 2 horas ao meu livro, que também tá saindo do forno. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é o meu livro sozinha, tá? Esse é o outro. Tem esse livro aqui, que eu já tinha mencionado outro dia pra vocês, que foi da minha tese de doutorado, né?
Mas o que eu vou sortear à tarde é esse aqui, ó, Direito Previdenciário e a Advocacia, que tem vários artigos. Esse aqui foi um livro que foi... Oi, Andréia, tudo bom? Esse aqui foi um livro que foi confeccionado pela Comissão de Direito Previdenciário de Santa Catarina, a qual eu faço parte também, tá? E todos os integrantes, alguns, óbvio, né? Alguns integrantes da comissão fizeram artigos bem atualizados e nós montamos um livro, tá? Que é esse livro aqui, super atualizadinho. Fui pegar semana passada lá em Floripa com o Dr. Jorge, que é um querido, que é o nosso presidente da comissão, e que eu vou sortear às 2 horas, tá? É na editora Tirante, seu Sérgio. Mas tem ali no feed também, depois eu passo o linkzinho com as informações. Então, marca, mas se quiser concorrer ao sorteio, marca lá no feed, 2 colegas, e às 2 horas ao vivo eu vou fazer o sorteio do livro, tá? Esse vai ser brinde e eu me comprometi a mandar para qualquer lugar do Brasil gratuitamente para vocês. Então, marca os colegas lá no feed, que eu no link que coloquei de sorteio ali para vocês, tá? Que às 2 horas eu vou postar, inclusive, o sorteio ao vivo. Importante juntar tudo no processo administrativo, Regiane, para depois ir para o judicial ou não interfere? Tem, querida. Não é importante, é obrigatório juntar tudo. Se você não juntar o administrativo, é só um retrabalho. Porque quando, no primeiro despacho do juiz, ele obrigatoriamente vai fazer você juntar o processo administrativo, tá? No processo administrativo, eles até não gostam que junte tanto documento. Não se tratando do LOAS, porque o LOAS tu vai juntar e comprovante de renda, então é obrigatório. Mas, por exemplo, outros documentos, tempo de serviço rural, coisa assim, eles não gostam que junte todo, né, o bloco de nota de todos os anos. Eles querem por amostragem. No judicial já não, tá? No judicial não funciona assim. No judicial, tudo que vocês tiverem como comprovar o direito do cliente de vocês, junta. Sempre junta tudo. No judicial, eu aconselho vocês pecarem pelo excesso, não pela falta, tá? Eu tinha colocado mais umas dicasinhas aqui pra vocês. De trabalho, eu tinha colocado mais umas coisas no feed, mas ó, anota ali. Quem recebe o LOAS pode trabalhar ou não pode trabalhar? A princípio, segundo o 21A da 8.742, não pode trabalhar, mas tem exceção. Isso é só para quem ficou até o final, tá? Que a exceção, então, do 21A, que as dicas são presentes, tá? Que eu só tô mencionando aqui para vocês o que é exceção, tá? Eu não tô dizendo coisa de requisito básico. Então, vamos lá. 21A, parágrafo 2º é a exceção de vocês. Aí vocês vão lá, ó. Vou ler o parágrafo, é bem curtinho. A contratação da pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos o recebimento concomitante com a remuneração e o benefício. Então, essa é a exceção para dizer que a pessoa que recebe o LOAS pode ou não trabalhar. Aproveitem, só informação VIP para vocês. Então, eu quero que vocês repostem agora a live. Vamos lá. Vou fazer pose, hein? Vou fazer pose. Que eu dei muitas dicas legais para vocês, respondi as perguntinhas. E quem quiser, novamente, concorrer ao sorteio do livro, às 2 horas da tarde, ao vivo, ainda dá tempo. Corre ali no feed, na publicação que eu coloquei de sorteio, coloca 2 colegas ali, seguindo as regras direitinho, tá? Me segue a doutora Eleusa, e às 2 horas vai ter o sorteio ao vivo, tá bom? Quem quiser brinde de livro, eu disse pra vocês que ia ter brinde, né? E quem publicar e repostar a fotinho da live, tá? Pode me chamar no direct que eu mando uma petição de LOAS pra vocês. E esse é só pros fortes. É só porque só tem 6, tá?
Esse é o brinde, esse é o prêmio de vocês por ficarem me acompanhando e participarem da live ao vivo. Então, todo mundo, ó, reposta, me chama no direct, me marca, né? Me chama no direct, tá, ó. Vou fazer pose de volta, pra não fazer com cara de louca. Que eu mando uma petição de loas pra vocês. Eu disse que ia ter brinde, só que o brinde é só pros fortes, porque eu gosto de premiar gente dedicada. Eu gosto de premiar gente esforçada. Pessoal, nosso tempo já foi, né? Beijo no coração, desejo tudo de bom pra vocês, um excelente final de semana e eu espero que vocês consigam muitos clientes, trabalhem muito e consigam ser advogados excelentes para os clientes de vocês e consigam prover o sustento da família de vocês com isso. Beijo no coração. Ó, e se vocês continuarem me acompanhando, eu faço uma live semanal de cada tema que vocês escolherem lá no Telegram. Só de tirar dúvida. E daí, vocês querem? Quero resposta, hein? Beijo!